continental do Brasil, pode ter os dois modelos, transgênico e não transgênico. Só que para ter os dois modelos era preciso que a lei assegurasse que os que vão produzir os transgênicos cuidem bem da sua produção para não contaminar os não transgênicos. Era isso que eu proponho, modelo e minha equipe, modelo de coexistência. Como é que isso foi lido e traduzido para a opinião pública, que nós éramos contra os transgênicos? Porque nós somos de uma cultura que não quer ter senões. As pessoas querem escorregar direto para a satisfação da sua satisfação, uma coisa meio infantil. Se você diz pode ter hidrelétrica desde que cuide dos índios, então você é contra a hidrelétrica. Você pode ter transgênico desde que proteja os que não querem ter transgênico, então você é contra a ciência e contra os transgênicos. Nós defendemos e eu defendo o modelo de coexistência e acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de ganhar duas vezes, com transgênico e não transgênico. Em relação às pesquisas com células-tronco, nós não tratamos desse assunto, né? Isso, nós no Ministério do Meio Ambiente só tratamos da questão de biossegurança e a questão de célula-tronco, a nossa opção é que isso ficasse a cargo do Ministério de Ciência e Tecnologia. Senadora, em relação às células-tronco de embriões? A minha posição pessoal é uma posição contrária, mas eu sou favorável à pesquisa com células-tronco adulto, que é a mesma posição defendida por vários pesquisadores, inclusive por médicos, como é o caso do senador Tião Viana. Senadora, em relação ao aborto, a senhora é contra ou a favor do direito da mulher escolher se deve fazer um aborto? Olha, eu acho um reducionismo se a gente fizer a questão da seguinte, quem é contra e quem é a favor. Porque senão você sataniza os que são a favor e você sataniza os que têm uma posição contrária. Deixa eu mudar a pergunta. A senhora acha que o ato de abortar deve ser suficiente para levar uma mulher para a cadeia? Eu acho que o ato de abortar, primeiro, não é desejável por nenhuma mulher. Qualquer mulher que faz o aborto, ela está numa situação de muita vulnerabilidade, de desamparo e que, com certeza, a cadeia não é o lugar para se tratar disso. Agora, não basta você dizer, vou descriminalizar e ponto. Você tem que promover, em primeiro lugar, toda uma condição de acolhimento para que as pessoas possam ter o acesso aos meios para evitar, inclusive, as gravidezes que são indesejadas. E ter também um debate na sociedade. Porque quando você diz a liberdade é total e plena da mulher, mas quando você pensa na perspectiva da vida e na discussão ética, filosófica, espiritual, enfim, moral que está por trás disso, existe uma vida que está ali. Quem protege essa vida é a sociedade. Quem protege essa vida também é o Estado e isso é válido para todas as formas de vida. No caso do feto também. Então você tem uma discussão de natureza complexa que é um debate que não se encerra. Primeiro, não é o Executivo que decide isso, é o Congresso. Mas eu advogo que o Congresso, mais do que o Congresso, se faça um plebiscito, para que se possa discutir, fazer o debate com exaustão. Porque existem pontos que podem nos separar, se dissermos quem é contra ou quem é a favor. Mas existe o que faz a convergência entre todos, que é a necessidade de mais informação, de mais preparo, de mais meios, de mais cuidado, de mais planejamento, de um atendimento de saúde pública que seja capaz de acolher corretamente as mulheres em condições vulneráveis. Aí haveria um plebiscito para tomar uma decisão, fazer um debate. Inclusive, quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas isso é complicado, porque a gente sabe como foi na questão do armamento, né? Mas quando eu defendo o plebiscito, eu não estou defendendo como uma forma de desresponsabilizar. O governante vai manifestar também a sua opinião. Tem um projeto em tramitação no Congresso, a Espanha acabou de legalizar o aborto até 14 semanas. Eu imagino, então, que no seu governo, como a senhora falou, é um assunto que será tratado no Congresso e o seu governo faria, então, proporia um plebiscito. Isso é um compromisso da Marina Silva. Perfeito. Senadora, a eventual descriminalização da maconha ajudaria a combater o problema ou pioraria? Veja bem, essa é uma discussão quase semelhante, porque existem pessoas muito sérias que defendem a descriminalização e não defendem de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu discordo quando é feito o debate vulgar, desqualificando, como se as pessoas que advogam esse ponto de vista fossem pessoas que não estão preocupadas com os nossos jovens, que querem levar os nossos jovens para as drogas. Eles advogam esse ponto de vista por entender que seria uma forma, inclusive, de combater, não é, tanto o tráfico quanto a exacerbação do uso sem informação, sem nenhum tipo de preparo e que as pessoas se tornariam vulneráveis. E existem outras pessoas igualmente sérias, às quais eu me filio, de que acham que esse não seria o melhor método para combatermos o tráfico de drogas e, inclusive, a vulnerabilidade que cada dia mais sofrem as nossas crianças e jovens. E é só olharmos para o que acontece com a população jovem e as nossas
nossas crianças que estão sendo dominadas pelo crack. É uma epidemia mesmo, um processo avassalador de adoecimento, em que essas crianças vão ficando como seres descartáveis, algumas delas perdem a própria vida num processo de degradação social muito grave. Então temos que ter um olhar cuidadoso e, como diz o Gabeira, vamos mais uma vez para o que converge, juntar todos os lados e ver qual é a melhor saída. Quando eu vejo o presidente Fernando Henrique defendendo a questão da descriminalização, pessoa como o Gabeira e outras pessoas também colocando um ponto de vista crítico em relação a essa saída, o melhor é que possamos fazer um grande debate para buscar um caminho, porque de fato a questão das drogas no Brasil há um processo de retroalimentação entre quem usa, não é, e aqueles que são, digamos, presas fáceis para o tráfico de drogas. Senadora, qual é a sua opinião sobre a lei da anistia, a amplitude dela, a lei da anistia de 1979? Ela protege os torturadores? Quem cometeu crime de tortura naquela época não deve ser punido ou deve ser punido? Olha, se perguntado dessa forma, você fica numa coisa dual. Eu vou te falar do plano de direitos humanos agora do governo, né? Em que essa questão vem para o debate com os contornos ideológicos de muitas matizes, mas no fundo, alguns dizendo que isso significa mexer na lei da anistia. A lei da anistia, ninguém está propondo que ela deva ser mudada. O que foi feito foi, o arranjo que foi aprovado do ponto de vista legal, que anistiou, né, enfim, os torturadores, mas também aqueles que durante o regime autoritário combateram a ditadura. Então isso prevalece, nem no plano do governo atual, nem no plano do governo anterior estava se propondo e mexendo na lei da anistia. Ela deve permanecer como está. Tem uma discussão no Supremo, né? Não, sobre a amplitude dela. Isso. Mas isso o Supremo vai decidir, é o Supremo que vai decidir, né? E o Executivo é um poder independente e o Legislativo também. Mas é importante a sua opinião. Não, nesse caso aí eu acho que o Supremo tem autonomia e, sendo candidato ao presidente, eu vou defender sempre a autonomia dos poderes. Em relação a essa questão, o que leva à polêmica é a questão da Comissão da Verdade, né? E aí eu sou favorável, sim, a termos uma Comissão da Verdade, porque como é que a gente vai elaborar esse trauma, essa ferida, em cima da mentira ou em cima de algo que está sendo ocultado? Então, isso vai ficar eternamente como um fantasma no nosso armário. Agora, a Comissão da Verdade não significa que vai reabrir processo, que vai botar ninguém na cadeia, não significa que vai mexer na lei da anistia. Agora, uma coisa que aconteceu, no meu entendimento, é que o debate que foi feito corretamente pelo ministro Paulo Vanucchi com as conferências, no encaminhamento do governo, foi feito de forma atabalhoada e aí contaminou, inclusive, agora com o processo político. Senadora, nós chegamos ao final do programa, tem aqui um novo pinga-fogo que nós vamos estrear com a senhora, que volta pela segunda vez ao programa. Pergunta, a senhora responde muito sucintamente. José Serra. Um homem competente, um homem, enfim, que tem dado a sua contribuição para o Brasil. Dilma Rousseff. Uma mulher competente que tem dado a sua contribuição para o Brasil. Ciro Gomes. Ciro Gomes, um homem competente que tem dado a sua contribuição para o Brasil e que no processo de convivência com ele no Ministério do Meio Ambiente me ajudou muito em temas polêmicos que eram muito difíceis. Qual o maior desafio do planeta? O maior desafio do planeta é mudar o modelo, não é nem do planeta, são dos seres humanos para com o planeta, mudar o modelo de desenvolvimento. O modelo predatório está comprometendo as possibilidades de vida na Terra. O que a senhora gostaria que fosse diferente no Brasil daqui a 10 anos? Eu gostaria que fosse diferente no Brasil daqui a 10 anos, toda a perspectiva da visão de desenvolvimento do Brasil. Como a gente vai fazer para que a nossa agricultura tenha uma nova narrativa, que os produtos brasileiros sejam preferidos porque respeitam o meio ambiente, porque respeitam a legislação trabalhista, porque respeitam, enfim, valores, que agregue valores aos nossos produtos. Uma pessoa fundamental na sua vida, senadora? Uma pessoa fundamental na minha vida, enfim, só uma. Pode ser mais de uma. Obviamente que meus pais e minha avó, o Chico Mendes, o bispo Dom Moacir, e eu não posso deixar de dizer que o presidente Lula foi uma pessoa muito importante na minha vida. Uma viagem inesquecível? Uma viagem inesquecível. Quando eu fui para Nairobi, Quênia. Eu fui, e eu vou dizer por quê. Diga. Eu vi as pessoas indo trabalhar a pé, correndo porque não tinha dinheiro para pegar o transporte,
60% daquela população é desempregada e eu entendi por que eles são bons corredores. Senadora, uma comida preferida? Uma comida preferida? Açaí. Bebida preferida? O açaí para nós que comemos açaí com né? farinha é comida também, né? É comida também. Uma bebida preferida, água de coco. Água de coco. Animal preferido? Olha, aí você me pegou, são tantos, poxa vida. Eu tenho uma admiração muito grande pelo gato maracajá. O gato maracajá. Cor preferida?